Estrada essa vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz. O que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Contagem regressiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Aldeia FM mais um programa líder com a marca que toca o seu coração. Começa agora Ponto de Encontro, um programa do Monsenhor Guedes. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir, buscando este Ponto de encontro. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a vocês. Deus seja louvado por esse dia. Já estamos no 10º dia do mês de janeiro. Tempos volat, tempo passa. E nós começamos na sexta-feira passada estas aulas sobre a teologia, espiritualidade, significado e metodologia de cada elemento da celebração da Santa Missa, o rito da missa. E nós começamos a ver tudo direitinho, porque estudar a missa, e depois nós entramos num olhar sério sobre a celebração da Santa Missa Dominical, chegada à igreja, e elemento dos ritos iniciais, a descoberta e a sensação da chegada. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de começar essa aula fazendo uma afirmação. Me parece que o nosso problema não é tanto problema de fé, não é tanto problema de desconhecimento. Não é tanto um problema de moleza, de preguiça. Também é. Mas eu acho que o nosso problema mais sério é de relações humanas. O nosso problema é um problema de relações humanas. Talvez a gente viva num plano de pensando que nele está, mas se esquece de olhar para o chão e ver onde nós estamos pisando. Nossas relações humanas são terríveis. Nós não conhecemos as pessoas. Nós vivemos numa comunidade paroquial, muitas vezes, sem conhecer o nome daquela pessoa que a gente vê todo domingo. E chegamos ao ponto de quando alguém morre na igreja, a gente fica dando referências para poder ver se sabe quem é.
é aquela senhora que sentava ali, é a avó daquela menina que canta, é o tio do namorado da fulana. Misericórdia! O nosso problema de relações humanas é terrível. Isso sem falar que talvez nós temos dificuldade de estar com aquela pessoa, com aquelas pessoas com as quais a gente se encontra todo domingo para celebrar o acontecimento macro, máximo, extra série da nossa vida, que é a ressurreição do Senhor, o primeiro dia da semana acontecendo. Eu temo que o nosso problema de relações humanas ainda esteja numa posição embrionária. Se tiver embrionária, pelo menos tá bom, que tem esperança. E nós falamos exatamente isso, o encontro com o outro, o encontro com a outra, o descanso para o início da ação, o lugar de se acomodar. E é por isso que a gente chega antes de começar a celebração da missa. Chegar antes não é questão de fé, não. Não é questão de moral, não. É questão de educação. Lembrar que eu sou parte integrante da Assembleia. Eu sou insubstituível ali. Sim, senhor, sim, senhora. Eu sou insubstituível. Ninguém é repetido. Ao ser criado e ao existir, exista alguém que repita a mesma natureza, a mesma história, os mesmos componentes do outro ou da outra. Chegar depois de começar a celebração é ameaçar o ritmo da ação e atrapalhar quem já chegou. Vocês já perceberam como é desagradável? A pessoa chega, já começou, e aí ela vai atravessar na frente das pessoas, esbarrando nas pernas e nos joelhos das pessoas, até chegar no lugar do meio do banco para se sentar. No mínimo, meia dúzia de pessoas já ficou prejudicada com aquela atitude daquela pessoa. Que pena! Isso é questão de relações humanas, de educação. A descoberta do espaço celebrativo com todos os seus elementos, dar uma olhada. Às vezes, o templo onde nós estamos é muito mais carente de beleza do que qualquer outra casa, mas saber que aquele é o lugar que o Senhor reservou para mim. A minha casa é a casa do pão, é a casa da palavra, é a casa do encontro, é a casa da caridade, ou seja, igreja. Sintonia amiga com a pessoa do lado. Meu Deus do céu, como é que eu vou celebrar, como é que eu vou me sentar do lado de uma pessoa sem ter um mínimo relacionamento afetivo, ou pelo menos de educação com esta pessoa? Que pena, que pena. Então, esses elementos propostos, acho que eles são critérios para se fazer uma boa celebração. E agora nós vamos dar uma olhada na acolhida do povo na porta de entrada. Veja só que ainda não começou a missa. Nós estamos ainda nos elementos que precedem, porque sem eles eu não vou celebrar bem. Alguém que manifeste a importância da chegada de cada pessoa. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Não precisa ficar inventando determinadas coisas. A paz de Jesus e o amor de Maria.
Você não cumprimenta as pessoas assim na rua? Você cumprimenta as pessoas assim, bom dia, boa tarde, tá tudo bem? Agora, a paz de Jesus e o amor de Maria. Quando fala assim comigo, eu respondo, bom dia, se for de manhã, e boa tarde, se for tarde. Até isso parece que nós temos um pudor, nós temos um comportamento que não existe. Que não existe. Eu vou andando por aí, encontro com a pessoa lá na estrada, a paz de Jesus e o amor de Maria. Ah, meu Deus do céu, não estou dizendo que esteja errado, sou contra, mas esse não é um tratamento habitual de uma pessoa normal. Pessoa normal. É? Claro que não. Boa noite, bom dia. Bom dia. Esse é o tratamento que a gente tem com as pessoas, que nós aprendemos nas nossas aulas, não é? Muitos anos atrás. Então, essa acolhida do povo na porta de entrada, ou nas portas, né? Se chover, amparar a pessoa com guarda-chuva, ajudar a sair do carro, protegê-la na subida da escada e acompanhá-la ao assento. Essa acolhida nossa, com raras exceções, ainda está para acontecer. A pessoa acolher, seja bem-vindo. Uma pessoa está caminhando devagarzinho, de repente está chovendo. Enfim, custa isto, meu Deus do céu. Isso é questão de fé? Não. Isso é questão de educação, de relações humanas, de bom, né? De bom comportamento social. Criar um clima de silêncio e de orante expectativa, uma palavra inicial poderia ajudar. Me parece que no interior dos nossos templos ainda está acontecendo muito ruído. Muito ruído. Oh, minha Nossa Senhora. Se o povo está em silêncio, os instrumentistas se encarregam de fazer o barulho lá em cima ou embaixo, sei lá. Alô? Alô? Som para Jesus. Alô? Alô? Eu sei que isso é necessário. Eu estou constatando e lamentando. Será que eu não poderia ter um outro momento para fazer isso, não? Eu me lembro que numa formação para comunicadores da liturgia, que trabalhavam na Sagrada Liturgia, lá no Santuário Nacional de Aparecida, a Adélia Prado, a grande escritora mineira, de uma sensibilidade litúrgica muito grande, católica fervorosa, a Adélia, na exposição dela, ela diz, pois é, muitas vezes eu tive que sair da minha igreja para poder rezar, porque lá dentro era impossível. Era tanto aviso, era tanto cochicho, era tanto, mas tanto ruído, que fica praticamente impossível a gente ter aqueles momentinhos de silêncio para começar o culto. Eu confesso, pessoalmente, que eu tenho uma dificuldade enorme. Chego na sacristia para pegar os paramentos, minha Nossa Senhora. Está aquele alvoroço. Pessoas boas, maravilhosas, trabalhadoras. Ninguém está discutindo a capacidade, o mérito, a santidade de ninguém. Discute-se e lamenta que o silêncio fica sendo agredido. E tal. E às vezes, quando eu falo, eu respondo baixinho. Bença, monsieur! Deus te abençoe. O senhor está doente? Não, porque isso aqui é igreja, sabe? Se eu ferir o silêncio, eu estou impedindo meu irmão de rezar. E o pior de tudo, tem uma capela do Santíssimo ali do lado e as pessoas pensando que estão rezando. Como é que vai rezar? Barulheira daquela. Jesus de Nazaré. É tanta gente indo e vindo. Nossa Senhora. E ainda ao som do instrumento
que em algum lugar da igreja está ali, às vezes, desnecessariamente, porque o canto que se vai cantar, até as imagens conhecem. Elas cantam também e ainda solfejam, sabe? Aquele negócio que todo mundo sabe, mas aí tem que fazer o bendito do ensaio. Ensaiar, não sei com quem, porque o povo aqui embaixo está cantando, está conversando. E o quê? Quem é que está ensaiando? Aquilo que dá o canto antigo, Nossa Senhora do Céu, Jesus de Nazaré, né? Então eu acho que aqui cabe alguma reflexão, sabe? Você, eu, nós que estamos ali na linha de frente, acolhida, os leitores e animadores, a palavra comentarista não existe mais, é animador, o cantor, todo mundo, o sacristão, os coroinhas, os acólitos. Aliás, é tanta gente se mexendo para cá e para lá, gente boa, que precisa, a gente precisa, nós precisamos nos movimentar, mas não precisamos conversar. E se precisa conversar, que eu faça bem baixinho, bem baixinho. Chega perto da pessoa. Chega perto da pessoa. Então isso é muito. E criar um clima de silêncio e de orante expectativa. Que termo bonito, orante expectativa. Uma palavra inicial poderia ajudar. Evidentemente que a Ave Maria não foi feita para poder ser rezada para o povo não conversar. Silêncio, que é a casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus, silêncio. Isso não resolve. Sabe por quê? Porque a sua casa também é a casa de Deus. A minha casa também é a casa de Deus. E lá também a gente tem que guardar silêncio. Se os outros, se existe pessoa descansando, se existe pessoa vendo uma televisão, você não vai ficar gritando que vai atrapalhar o pessoal. Então, na igreja, o argumento não é esse. Porque nós estamos na casa de Deus. Nós estamos numa casa onde várias pessoas dela participam. E essas pessoas, elas têm o direito de poder rezar, de falar com o seu Senhor, de poder fazer uma visita a Jesus sacramentado antes da missa, ou ir lá depois da missa. E eu estou dizendo, não é Ave Maria, cheia de graça, vinde Espírito Santo, encheu. Não é isso. Será possível que eu não tenha a mínima de educação? Eu não aprendi lá em casa, na escola, onde deve-se fazer silêncio? E com certeza, lá, no espaço celebrativo, onde vai acontecer a missa, ou já aconteceu, não é lugar de falar. Se precisar falar, que fale baixo, para que não venha a atrapalhar o irmão que está ali. Nós vamos nos encaminhando para o primeiro intervalo, antes, porém, retribuindo com carinho aqui as manifestações que aqui estão chegando. Da Maria Inês. Bom dia, monsenhor. Sua bênção. Abençoe, Maria Inês. Do Ricardo Lopes. Bom dia, monsenhor. Rô Pinheiro. Bom dia, monsenhor. Bom dia, Rô Pinheiro. Olha só. Alex Valentino. Grande abraço. Antônio Galdino. Do som. O G do som. Ou do som G. Esse sabe tudo de som. Sua bênção, monsenhor. Ligado e aguardando como é que é? E aguardando em Laranjal, São Gonçalo. Olha só. Aprendendo. Você está aprendendo? É claro. Que bom, que bom. Do som. Laranjal é a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, lá do Padalã. Do Padalã, não. O do Padalã é o pároco. Padre não é dono da igreja.
E o do som manda uma pergunta. Sobre o silêncio, uma pergunta. Um operador de áudio não pode resolver isso? Operador de som? Mas como? Pois é. É só já ficar com o som baixo do som e não ficar lá, alô, alô, alô. Isso já está prestando uma grande caridade e o santo e o sagrado silêncio agradece. Retornaremos daqui um pouquinho, nesse intervalo que agora se inicia. De carpinteiro, falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro de amor. Se acreditar em Deus for esperar um mundo diferente, lá onde não há ricos por demais e onde não há mendigos, lá onde ninguém pisa no irmão e todo irmão se sente gente, lá onde o cidadão vai onde quer e sem correr perigo. Se acreditar em Deus for apostar que o mundo tem conserto, que o ser humano é bom e mesmo se ele errar ainda vale a pena. Se acreditar em Deus é crer num Pai que nos criou e apostou em nós, então pode escrever que eu assino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino. Se acreditar em Deus for esperar um mundo diferente, lá onde não há ricos por demais e onde não há mendigos, lá onde ninguém pisa no irmão e todo irmão se sente gente, lá onde o cidadão vai onde quer e sem correr perigo. Se acreditar em Deus for apostar que o mundo tem conserto, que o ser humano é bom e mesmo se ele errar ainda vale a pena. Se acreditar em Deus é crer num Pai que nos criou e apostou em nós, então pode escrever que eu assino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino.
de um certo reino. Estrada. Ô, do som G, eu penso que o operador de som, de repente, poderia ajudar nessa parte de silêncio antes da celebração, principalmente antes, colocando uma musiquinha orquestrada, sabe? Eu tive essa experiência, sabe, em outras paróquias que eu trabalhei. Aqui eu ainda não pensei, não, mesmo porque eu estou completando o primeiro ano que eu estou aqui, sabe? Mas eu acho que, de repente, uma musiquinha orquestrada, o Jesus, a Alegria dos Homens, ou qualquer outra música, só orquestrada, assim, bem baixinho. Quem sabe? Quem sabe? Uma coisa é certa: ficar conversando antes de começar o maior ato de culto, isso não se faz. Queria ver lá dentro de um cinema um grande filme que está sendo esperado e alguém estiver lá fazendo barulho. Só quero ver. E nós não estamos no cinema. Agora eu vou entrar na celebração propriamente dita. E vou começar, evidentemente, com a procissão e o canto de abertura. Atenção, atenção às pessoas que participam ou que vão participar da procissão de entrada. Atenção, não precisa esperar tocar o canto. Não é o canto que diz, mas é a ação. É o canto que acompanha a ação, e não a ação que acompanha o canto. Aí eu fico plantado ali, esperando até que a bendita da moça, do rapaz, aí começa a cantar, e aí a procissão caminha. Não! O canto acompanha a ação, e não a ação acompanha o cantor. Quando termina a ação, o canto perde a sua importância. Então, apenas um parêntese para poder começar a falar sobre a procissão e o canto de abertura. A procissão, nós temos vários momentos processionais, né, na celebração. Nós temos a procissão de entrada, nós temos a procissão das ofertas, procissão das oferendas, que não é ofertório não, né, gente? Vamos começar o ofertório, não é só ofertório não, procissão das ofertas. E temos a procissão para a comunhão, ou às vezes até uma quarta procissão, que é acompanhar o diácono ou padre ao ambão para a proclamação do evangelho. Esses momentos processionais são muito importantes, sabe por quê? Porque a procissão define nosso dia a dia. Precisamos caminhar. Nós somos caminhantes do reino. Nós somos um povo que caminha, nós somos um povo que estamos sempre a caminho. Graças a Deus. Portanto, aquela procissão não é apenas uma questão de logística, também, mas o valor dela é dizer que você e eu somos um povo que caminhamos juntos. E você está naquela procissão também, sabia? Todas as pessoas da igreja estão ali naquela procissão. Você está presente no acólito, no leitor, no coroinha, que estão ali acompanhando a procissão. Somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Quando a mão é estendida e alguém puxa, o corpo todo vai. Ou o pé, ou até a orelha. Vai junto. Então, nós estamos ali. E nós somos um povo que caminha. Nós somos um povo que estamos sempre
indo adiante, avançando. Somos transeuntes do infinito. Tem uma oração da missa que é muito bonita. Deixa-me ver se eu me lembro. Caminhando entre as coisas que passam, nós possamos chegar àquelas que não passam. Caminhamos aqui, no meio ou até em cima daquilo que passa, porque nós estamos à procura daquilo que não passa, que é o céu. Portanto, a procissão define nosso dia a dia. Precisamos caminhar. Somos caminhantes do reino. Receberam de pé, cantando numa atitude alegre e festiva, os componentes da procissão de entrada. O canto. Ah, meu Deus, que coisa bonita. O povo cantando. E aí o grupo, alguém do canto, já ensaiou com o povo sabe cantar pelo menos em refrão, o grupo canta as estrofes e o povo responde o refrão. E é a maneira mais autêntica de participar daquele momento celebrativo, ou seja, da procissão de entrada. Sentir-se parte desta ação que se realiza através dos acólitos, dos leitores, dos diáconos, se houver, dos coroinhas e do próprio padre. Então, essas pessoas que formam, em nome da comunidade, a procissão de entrada. Na frente vai o crucifixo, atrás do crucifixo o evangeliário, que vai chegar e ficar em cima do altar. Vai ficar em cima do altar o evangeliário, não lecionário, evangeliário. E as velas, se for tempo pascal, não precisa levar as velas, leva o ciro pascal. O ciro bonito vai entrando ali no centro da igreja. E logo atrás, aí vão os ajudantes, aqueles que vão servirem nesse momento, nessa celebração maior da nossa vida, não é? Os acólitos instituídos, os ministros da comunhão também, né? Poderão entrar, diácono, os coroinhas, essa gente toda, né? E o salmista, que necessariamente não precisa fazer parte do grupo de canto. Onde está escrito que o salmista tem que sair do grupo de canto? Presume-se que lá no grupo de canto sabe cantar, mas será que só? Então, nesse caso, o salmista entra como qualquer outra pessoa. Primeiro leitor, o salmista, o segundo leitor, e ali na hora do salmo ele se levanta e vai lá e canta o salmo. Às vezes, né, o grupo de canto está longe. Aí o salmista atravessa toda a nave da igreja para chegar e cantar o salmo. Está na hora da gente arrumar novos salmistas para que estejam ali junto dos leitores. E o salmista necessariamente não pertence ao grupo de canto. O salmista é aquele que sabe cantar o salmo, se preparou, e vai nos conduzir nesse momento tão forte da celebração, que é Deus que nos fala e a gente responde com a mesma palavra de Deus que está escrita nos Salmos. Então, a gente vai caminhando. Agora, enquanto ainda não tem muitos salmistas, normalmente são os mesmos. Mas seria bom que os bons salmistas procurassem bons salmistas. Se a pessoa não é bom salmista, não procura, não. Porque senão a gente corre o risco de ter mais um salmista que não ajuda tanto, né? Ele tem que aprender melhor e tal. Mas o saldo é sempre muito positivo. Temos ótimos salmistas, mas não temos muitos salmistas. O grupo de salmistas, de cantores do salmo,
ainda é bastante pequeno. Ainda é bastante pequeno. É bom para a gente pensar de multiplicar ou triplicar os bons, os excelentes salmistas. O canto acompanha a ação que se realiza, expressa e introduz o mistério do tempo litúrgico. Pois é, claro, meu Deus do céu. Esses dias, né, na noite do Natal, quando eu entrei na procissão lá, o pessoal cantando "Cristãos, vem de todos". Claro que eu já sei que é Natal. O canto expressa o tempo e o mistério celebrado no tempo do Advento. No tempo do Advento. Não precisava ninguém falar comigo que eu sabia, pelo canto, que era Advento. E, aliás, muito bonitos cantos, muito bonitos, né? E assim por diante. Agora, não precisa a procissão de entrada só começar quando começa o canto. Não, é o canto que acompanha a procissão de entrada, não a procissão de entrada acompanha o canto. Tá seguro? A ação não acompanha o canto, mas o canto é que acompanha a ação e canta o rito. Claro, canto de entrada fala de entrada. Canto de entrada fala de caminhada. Canto de entrada também define o tempo que está sendo celebrado. É muito interessante. Por isso que o canto canta a liturgia. A música é servidora da Sagrada Liturgia. Nós vamos encaminhando para um segundo intervalo, antes, porém, abraçando e agradecendo as pessoas que nos enviaram aqui as suas participações. Por exemplo, Antônio Galdino. Bom dia, Ana. E Monsenhor, lá da Paraíba. Isso deve ser gente da Ana Meire. Deve ser. Não é não, mas está mandando um abraço para você, para Ana. Bom dia. Bom dia, Ana. E Monsenhor. Ô, Antônio, grande abraço. Érica e Anderson Lessa. Esse povo está lá em Santa Catarina. Bom dia. Nossa sexta-feira com o Monsenhor Guedes é certeza de um excelente final de semana e preparação do grande domingo. Um abraço da Érica, do Lessa, do Arthur e do João Gabriel. São os filhinhos deles. Nossa Senhora, meu Deus do céu, que coisa bonita. Depois, um abraço também que chega aqui do Luciano Silva, da Suelen Cris Marinho, da Anne Arcanjo, do Alexandre Silva. Para vocês todos, meu grande abraço carinhoso e minha bênção. Vamos então para o intervalo e vamos retornar logo a seguir. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina,
ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós. Eles achem os seus caminhos, Também que sejam amados, vivam iluminados. nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos. Por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vi. Ponto de encontro. Nós já vamos nos encaminhando para o último momento desse nosso encontro de hoje. E nos minutos anteriores eu falei sobre a procissão e o canto de abertura, o canto de entrada. Agora, nós vamos refletir sobre a reverência e o beijo do altar. Quando as pessoas que estão participando da procissão de entrada e o padre chegam lá no altar, todos eles, exceto o diácono, que está levando o evangeliário, o cruciferário, a pessoa que leva o crucifixo, e quem traz as velas, ou o círio, esses não fazem. Os outros fazem reverência profunda do altar. Faz reverência profunda. Então, veja só. Vamos, assim, pensar na procissão de entrada. Tem o crucifixo, tem as velas, se tiver o turíbulo também, e também o evangeliário. Esse pessoal chega e faz reverência, e não precisa fazer nada. Passam direto para os seus lugares. Os outros, os coroinhas, os leitores, o padre, os acólitos, fazem reverência ao altar. Hoje é no flexão, não é? Porque às vezes o sacrário está ali do corpo, na frente ali, aí faz no flexão. Aliás, presta atenção você que trabalha na celebração da missa. Só tem 2 genuflexões, na chegada e na saída. Quando o sacrário está lá, só faz genuflexão na chegada e na saída. E, evidentemente, caso alguém vá passar ali na frente do altar, após a consagração, faz-se normalmente a genuflexão. Fora disso, não. É só reverência.
O leitor que vai ao ambão proclamar a leitura, indo, ouvindo, não faz genuflexão, mas apenas reverência ao altar. Os ministros ordenados abraçam e beijam o altar, porque o altar simboliza Cristo. Portanto, o bispo, o presbítero, o diácono, essas pessoas abraçam o altar e o beijam. Ele coloca os braços em cima do altar numa atitude de quem está abraçando. Ele está abraçando no altar a pessoa de Jesus Cristo. Tudo é simbólico, mas de uma profundidade incrível. Portanto, os ministros ordenados, ou seja, diácono, padre, bispo, abraçam e beijam o altar, porque o altar é o símbolo de Cristo. Ele é centro da igreja, como Jesus é o centro do mundo. O evangeliário colocado no altar e o próprio altar comunicam-nos as duas partes da missa, palavra e Eucaristia. Que profundo! Meu Deus do céu! O evangeliário em cima do altar não está lá apenas porque não tem outro lugar para colocar, não. Ele, juntamente com o altar, estão silenciosamente dizendo: isto que nós estamos celebrando tem duas partes, ou seja, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A palavra simbolizada pelo evangeliário em cima do altar e a liturgia eucarística, que vai começar com a procissão das ofertas, simbolizada pelo altar. Portanto, o evangeliário colocado no altar e o próprio altar comunicam-nos as duas partes da missa, palavra e Eucaristia. E agora nós vamos falar sobre a saudação de quem preside. O padre chega, beija o altar, se dirige à sua cadeira, que nunca deve estar na frente do altar. Frente do altar não é lugar de colocar cadeira, porque vai frente do altar. O altar é absoluto, não é lugar não é depósito de vela, de livro, de crucifixo. Nesses últimos tempos, arrumaram um costume aí de colocar um monte de vela em cima do altar e ainda mais um crucifixo. Por que não coloca o crucifixo do lado? Por que não coloca duas velas bem fortes, uma de um lado, outra do outro? Isso está previsto lá na instrução geral sobre o missal romano, do número 117. Está tudo lá. Está tudo lá. Porque veja só, se o altar simboliza Cristo, não sei se o lugar melhor de colocar o objeto é em cima do altar. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Tomar esses cuidados. Agora mesmo o padre chegou lá com o diácono, abraçaram o altar e o beijaram. E, no entanto, é algo que não tem tanta importância, porque, inclusive, lá está depositado um monte de coisa. O altar fica todo ele é livre de nada. A não ser que não tem possibilidade, aí tem que colocar a vela, né? Mas, enquanto possível, não coloca do lado. A saudação, portanto, de quem preside. Então o padre vai lá para a cadeira e começa, né? Faz o sinal da cruz e saúda o povo com as palavras que a igreja preparou para esse momento. Bom dia, povo de Deus, mais alto. Vocês não dormiram direito, não? Bom. Não está proibido, acho, não é tão deselegante, mas então, pelo menos, depois
de saudar o povo conforme a amada igreja determinou. Porque o que está ali para aparecer, certamente não é a pessoa do padre, certamente. Ele não é o protagonista da ação, ele é o servidor. O padre preside este ato de culto fora do comum, do qual ele é o principal servidor. O padre preside a Sagrada Liturgia, da qual ele é o principal servidor. A saudação e resposta do povo exprimem este momento da igreja reunida em nome de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja nossa Mãe do Céu. É muito bonito. É muito bonito. A saudação acontece depois do sinal da cruz, indicando que ali estamos reunidos não por força humana, mas pela graça da Santíssima Trindade. É a Trindade que sinaliza, centraliza, realiza, porque é ela que santifica toda ação que ali vai acontecer. O padre presidirá esta ação na pessoa de Cristo. E atenção, ele não é o centro desta ação, é o principal servidor. Misericórdia, pobre do padre, pobre do povo, pobre de tudo, quando o padre for o principal astro de tudo. O astro de tudo é Jesus. O padre é o principal servidor desta ação que está sendo iniciada. Portanto, o padre presidirá esta ação na pessoa de Cristo. Ele não é o centro desta ação, é o principal servidor. Ali o presbitério não é o palanque de ninguém, não é o palanque do padre, é o local de Jesus Cristo. E nós, pobres seres humanos, fomos consagrados e enviados para, em nome do Senhor, agir, presidir aquilo que é próprio de Jesus Cristo. Na próxima aula, se Deus quiser, nós começaremos falando sobre o ato penitencial. Nós somos pecadores, o ato penitencial. Por hoje, nós vamos nos despedindo, antes, porém, agradecendo carinhosamente, mais abraços aqui da Claudiana Bragança, Alessandra Vasconcelos, sua bênção, bom Senhor. Deus te abençoe sempre. Meu irmão, minha irmã, estamos encerrando o tempo do Natal, não é? Depois da manhã, termina o tempo natalino. É o domingo do batismo de Jesus. Esse ano coincidiu que vai ser no domingo, porque quando passa do dia 12, aí o batismo de Jesus vai para segunda-feira. Mas esse ano não. Vai ser desse domingo que nós estaremos celebrando a festa do batismo de Jesus e com ele terminando o tempo do Natal. E aí, né, é tempo de tirar os presépios, né? A partir de segunda-feira pode tirar todos os presépios. Não tem mais nenhum sinal natalino, não. Só o próximo ano. Aqui em São Pedro da Aldeia também, eu estou no ano da minha chegada aqui. Eu cheguei aqui a São Pedro exatamente na festa do batismo de Jesus e, portanto, estou agradecendo a Deus por esse ano que eu fixei residência aqui, né, nesse local tão bonito que o Senhor preparou para nós. Para você e para a sua família, desçam a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana.
Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este céu. Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens.